Bom, rapaziada, tô aqui para responder algumas perguntas que vocês deixaram e prometo que vou responder algumas, não todas, porque são muitas perguntas, senão a gente vai ficar aqui o dia todo, mas vamos começar, valeu? Vamos começar pelo W Moraes 7, ele pergunta o seguinte: qual é a sensação de jogar na várzea, Copa Pioneer, depois de ter sido profissional? Eu comecei jogando na várzea antes de me tornar profissional e mesmo jogando profissionalmente na Roma, no Betis, a gente tem um time lá em Caieiras que é dos meus amigos de infância, que temos até hoje, e eu sempre joguei. Sempre quando eu vinha de férias, sempre quando eu estava de folga na Europa, eu sempre estive com eles e sempre jogava com eles. Então eu sempre estive na várzea, eu nunca saí, mesmo jogando profissionalmente, né? E eu acho que isso me ajudou muito a conseguir ter algumas, principalmente habilidades, qualidades técnicas, domínio, dribles e essas coisas todas. Porque na nossa época na várzea, não era isso aqui que a gente está vendo hoje, né? Esse gramadão. A várzea era a várzea de verdade. Aquela várzea que só tinha grama nas laterais do campo, tá? Então a várzea me ajudou muito profissionalmente, mas mesmo profissional jogando nos grandes clubes, eu nunca deixei de jogar na várzea, jogar com os meus amigos contra outros times da várzea de São Paulo. Beleza? Então a segunda pergunta é do meu parceiro xará Marcos.Washington.18. Qual foi o momento mais difícil que eu tive na carreira? Eu tive dois momentos difíceis na minha carreira. Um quando eu quebrei o tornozelo em 5 partes, eu jogava na Espanha no Betis, fiquei 1 ano sem jogar. E justo no momento que eu quebrei o tornozelo, isso em 2004, eu tive a perda do meu pai, o falecimento do meu pai. Um cara que me ajudou muito quando eu comecei a jogar, um cara que quis muito que eu fosse profissional, que eu me tornasse jogador profissional. Então esses dois momentos foram os momentos mais difíceis que eu tive na minha carreira. De ficar 1 ano sem jogar e nesse período ainda perdeu o cara que mais deu força para que eu pudesse ser jogador de futebol. Então isso me afetou bastante, me deixou muito triste, foi um ano muito, muito difícil para mim. O terceiro vai para o Vini Araújo. A terceira pergunta, respondo para você, amigo. E ele pergunta o seguinte: como foi jogar com grandes jogadores e vestir camisas pesadas? Você imaginava isso? Eu imaginava, porque eu sempre tive muito foco na minha vida. Eu coloquei metas na minha trajetória, né? Antes de ir para um time como o Rio Branco de Americana, quando eu fui fazer teste, eu trabalhava. Eu era office boy aqui em São Paulo e com 17 anos eu fui fazer o teste. E aí foi onde eu comecei a colocar metas, né? Quando eu trabalhava, a minha meta principal quando eu fui fazer o teste era passar no teste. Fui para o Rio Branco de Americana e passei no teste. Essa foi a primeira meta. E aí vieram as outras, que era me profissionalizar no Rio Branco. Me profissionalizei. Jogar num grande clube de São Paulo, né? Joguei Santos, Flamengo. Depois chegar na seleção brasileira, depois de ter ido para o Santos. Em 96 cheguei no Santos, em 98 eu estava na seleção brasileira. Próxima meta, jogar na Europa. Fui para a Europa, mas antes disso eu consegui chegar onde todo jogador sonha, onde todo jogador quer chegar, que é vestir a camisa da seleção brasileira. Isso eu consegui também. Então isso, eu sempre tive metas e tive foco. Eu acho que na nossa vida a gente tem que ter isso, né? Independente de você ser um atleta profissional, não só de futebol, mas como um esportista, independente de qualquer profissão, na nossa vida a gente tem que ter metas. E eu tive as minhas e as metas foram essas, né? Jogar, ser jogador de futebol, jogar em grandes times, chegar à seleção brasileira e jogar na Europa. Todas as metas foram cumpridas. E isso é muito importante e foi muito importante para mim. Um cara que nasci praticamente na favela, ali no Jardim Rincão, Parada de Taipas, e com 4 anos eu fui para Caieiras, e família humilde, mas tinha um sonho de garoto. Meu pai também tinha esse sonho, que era jogar futebol, que era me tornar um jogador de futebol, e eu consegui cumprir todas as metas e todos os objetivos que eu tive na minha vida. Beleza? Vamos pro quarto. Penido Mari. A pergunta dela é: qual foi o jogo inesquecível na sua carreira? Caramba, essa pergunta é difícil, viu? Eu não esperava essa pergunta. O jogo inesquecível na minha carreira, eu acho que foi
Meu primeiro jogo pelo Santos. Eu como um santista, bom santista, acho que esse foi o jogo inesquecível, né? Quando eu entrei no campo do Guarani, Campinas, vestindo a camisa do Santos. E nesse jogo, meu pai estava lá, corintiano também, estava lá no jogo do Santos. E eu acho que esse jogo foi o jogo inesquecível da minha vida, em poder estar jogando num time grande e estar jogando num time que eu era torcedor. Esse foi o jogo inesquecível. Carlos Diego 9, underline Carlos Diego 9. A pergunta dele é: qual foi o gol mais importante? Eu tive dois. Tive dois gols importantes. Um jogando na Espanha pelo Betis, que foi o gol que nos deu a possibilidade de jogar a Champions League, onde o Betis nunca tinha ido para disputar essa competição e a gente precisava pelo menos do empate, né? E num gol de falta nós empatamos o jogo. Na verdade a gente começou ganhando e depois levamos o empate, mas esse empate nos deu a possibilidade de jogar a Champions League. E o outro foi a Sul-Americana em 2010, Palmeiras Vitória. A gente precisava ganhar de 3-0, estava 2 e aos 43 do segundo tempo teve uma falta de muito longe, onde eu achava bem difícil, mas devido aos treinamentos que eu fazia, a confiança era muito grande de poder fazer o gol e ajudar o time a passar para a próxima fase. E graças a Deus deu tudo certo, um belíssimo de um gol importante que nos deu a classificação para a próxima fase. Tá? Próxima pergunta vem do Memória.verde. Conta como foi os bastidores da final da Copa do Brasil em Curitiba. Betinho roubou seu gol? Alô, Memória Verde. Cara, bastidores, tudo de melhor. Desde a saída, da pré-eleição do Felipão, da saída do hotel, até a chegada no campo, o aquecimento dentro do vestiário, foi tudo de melhor. A gente já sabia, saindo do hotel, a gente já sabia que seria campeão, que o Curitiba poderia lutar, poderia jogar tudo o que eles quisessem, mas não conseguiria ganhar da gente, porque a gente estava com uma confiança muito grande, né? E durante a semana também a gente treinamos muito bem, a gente estava muito bem preparado psicologicamente, tecnicamente, fisicamente. Então isso aí, na saída do hotel a gente já sabia que seria campeão, que seria muito difícil o Curitiba roubar esse título da gente. Então, graças a Deus deu tudo certo e as coisas saíram como a gente queria. Betinho não roubou meu gol não, aquela bola eu não chutei para gol, eu cruzei. Era uma bola que a gente treinava muito, é uma bola que tinha Betinho, tinha Thiago Heleno, tinha Maurício Ramos, tinha Henrique, jogadores que iam muito bem na bola parada, na bola aérea. E eles tinham posicionamento, né? O Betinho estava ali no lugar certo, na hora certa. Ele sabia que a bola ia aí, até porque nos treinamentos eu falava que a bola ou ia no primeiro pau ou ia na marca do pênalti. Se a bola fosse no segundo pau era porque eu errei o chute. Então a maioria dos nossos jogadores entrava tudo ali, entre a marca do pênalti e o primeiro pau. Então deu no que deu. O Betinho estava ali na hora certa, deu aquela raspada e a bola entrou e nos trouxe aí essa conquista muito importante onde ninguém esperava, né? Entramos na competição como o patinho feio e terminamos a competição como o patinho bonito, campeão, né? É isso. Vamos para a última? Mumu de Irajá. Beleza, Mumuzinho? Sempre deixa uns recados pra gente ali, sempre comenta nas nossas fotos. Obrigado, parceiro. Vou te responder essa pergunta aí. A pergunta dele é: quem foi o seu melhor parceiro no futebol? E um samba inesquecível? Rapaz, eu tive muitos parceiros no futebol. Graças a Deus eu fiz muitos amigos dentro do futebol, né? Tenho o Cafu, tenho o Denilson, Maurício Ramos, Luan. Na Espanha eu fiz amigos legais também. Tenho o Aldair, que é meu parceirão também. Então, ou seja, eu tenho a felicidade de ter feito muitos amigos no futebol. Graças a Deus eu tenho contato com eles até hoje e eu agradeço a Deus por isso. São grandes caras, foram grandes jogadores e a gente tem uma amizade bem bacana até hoje. O samba inesquecível, cara? Pô, eu tenho vários, né? Você aí do Rio, você sabe muito bem o que eu vou falar agora.
eu gosto muito do fundo de quintal. Fundo de quintal tem muita coisa boa, tem muita música boa, né? Infelizmente os grandes sambistas estão indo embora, nos deixando, mas fundo de quintal tem muita coisa boa. Eu sei muita coisa de fundo de quintal, eu tenho, né? A gente é antigo, eu falo que eu tenho muito CD do fundo de quintal, né? Acho que todas as músicas, a maioria das músicas do fundo de quintal eu conheço, tá? Então é isso, galera. Algumas perguntas respondidas. Denilson, ele deixou aqui? Não, foi dele. Alguém falou pra botar uma resenha. Bastidores, gol importante, jogo inesquecível, jogar com grandes camisas, qual foi o momento da carreira, qual foi sua maior conquista, qual foi a sensação, quem foi o goleiro. Calma aí. Ih, malandro. Ih, malandro, essa produção tá legal não. Turzão, conta as resenhas do Denilson na Espanha. Turzão Negão. A produção pediu, que essa aqui é uma boa pergunta, né? Eu ia acabar, mas a produção pediu para responder essa aqui, que é do meu parceiro Denilson, na nossa época do Betis da Espanha. O Denilson tem várias resenhas, eu tenho muita coisa. O dia que eu encontrar com ele, que a gente gravar para esse canal, vai ter muita coisa e vamos ter que ficar uma tarde toda, uma manhã inteira. Amanhã não dá porque ele trabalha na Band, mas a tarde inteira contando resenha, porque esse cara tinha muita resenha, tem muita resenha. É um dos meus parceiros do futebol, é um dos meus parceiros na minha vida pós-futebol. Então é um dos caras que me ajudou muito a minha estadia na Espanha, a minha chegada na Espanha. Ele com o seu Ovésio, que é o pai, Dona Amélia, que é a mãe, Débora, irmã, e o Denis, foram pessoas que me ajudaram muito, muito mesmo, e agradeço muito, tenho muita gratidão por isso. Não só na minha chegada, mas como no nascimento da minha filha Nicole também. Foram pessoas que me ajudaram muito. Então, vou contar só uma. Ele já contou algumas vezes aí, né, que ele tomou uma cabeçada, ele conseguiu tomar uma cabeçada do anão. A gente tava na balada na Espanha, e aí eu sou daqueles caras que eu gosto de fazer amizade com amigos de fora da bola. E na Espanha eu conheci bastante gente naquela época, galera legal, muitos amigos que me ajudaram muito também na Espanha, e até hoje eu tenho uma amizade bacana com eles lá. E a gente tava numa balada lá e aí tô com 3 parceiros e aí chega o Denilson. E um dos meus parceiros tá com um amigo que é anão. E aí chega o Denilson tal e começa a zoar com o anão. Pô, Assunção, quem é esse cara aí, mano? Quem que é esse anão? Isso e aquilo, e falando um monte de besteira, um monte de coisa, zoando com o anão. E o anão quieto. Aí o anão chegou e falou pro amigo nosso em comum: ó, eu tô entendendo tudo que o Denilson tá falando, fala pra ele parar, senão eu vou dar um soco, uma cabeçada nele. E eu falei pro Denilson, Denilson, para que o anão tá ficando bravo, cara. Aí o Denilson, tá bravo nada, vou continuar zoando, mas ele não tá entendendo. Eu falei, tá entendendo, ele tá ficando bravo. E o Denilson, com aquela zoeira toda, continuou. Depois de umas 3, 4 vezes que o anão falou pro amigo pra parar, pro Denilson parar de zoar, o Denilson não parava, o anão chamou o Denilson. Vem cá, Denilson, preciso falar com você. Aí o Denilson, quer falar o que comigo? Baixa aqui. Nessa que o Denilson baixou, pra tipo ouvir o anão fez assim, ó, pum! Deu uma cabeçada no Denilson. O Denilson, ele meteu, desculpa a palavra, caralho, Assunção, o anão me deu uma cabeçada. Falei, amigo, eu te avisei, o anão tava ficando bravo. O anão tava ficando bravo, cara. Você fica o tempo todo zoando com o moleque, agora se vira com ele. Porra, mano, você me deu um... Falei pra você parar de zoar comigo. Então essa é uma das resenhas do Denilson, mas logo mais a gente vai ter uma gravação com ele, a gente vai contar aí um monte de resenha. Tem muitas, hein? Tem a do Toreiro, tem a dos caras que queriam bater nele na porta do hotel quando a gente foi jogar em Santander atrás de ingresso. Tem umas meninas que ele pegava na Espanha. Ixi, tem coisa que quando a gente for gravar com o Denilson vai ter conteúdo legal. Valeu, pessoal. Obrigado aí pelas perguntas. Desculpem não poder responder todas, mas as principais aí a gente respondeu e mais pra frente a gente responde as outras aí. Grande abraço, continue, sigam, compartilhem e dê o seu like aí no nosso canal, beleza? E divulguem também, né? A página tem que conquistar muitos seguidores aí, com muitos vídeos legais pra vocês.
Valeu!